Porcentagem. Porcentagem tem um peso muito grande na sua prova. Além de ter questões somente focadas em porcentagem, a porcentagem aparece misturada em outras questões que envolvem outras temáticas da matemática. Por isso eu vou dar uma atenção muito grande em porcentagem. Além de focar que você entenda o básico da porcentagem e o avançado também, porcentagem avançada também, a todo momento eu vou focar em que você ganhe velocidade ao realizar porcentagens, porque isso é importante. Porque se aparece muito na sua prova e aparece misturado com outras temáticas da matemática, se você ganhar velocidade nisso, você vai sair na frente dos concorrentes. E eu te adianto, conseguir velocidade em porcentagem não é difícil, só que nunca ninguém te explicou do modo que eu vou te explicar, focando nisso, focando na velocidade. Ó, apareceu esse símbolo, ó, porcentagem, o símbolo de porcentagem. Apareceu isso na sua prova, você tem que lembrar que é um denominador 100. Vamos falar em outras palavras? Apareceu o símbolo de porcentagem, você vai lembrar dividir por 100. Lembra disso. Apareceu porcentagem, você lembra em dividir por 100. Coloca isso na sua cabeça. Viu o símbolo de porcentagem? Opa, tem que dividir por 100. Porque olha aqui, ó, 20%. Você pode ficar assim, 20%. Esquece, põe o seguinte, 20% é 20 dividido por 100. Lembra disso? 20 dividido por 100. Lembra disso que a coisa vai começar a fluir. Você pode simplificar aqui, 2 dividido por 10. Pronto. 2 dividido por 10, o que eu vou fazer? Eu tenho que andar com a casa para a esquerda, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. Lembrando, todo número tem uma vírgula aqui, ó. Então, o 2 tem uma vírgula aqui. Como está dividido por 10, eu vou andar com ela para cá, vou colocar o 0, resultado 0,2. Tranquilo? Viu o sinal de porcentagem? Lembre em dividir por 100 e faz isso. 2,5%. Opa, porcento. Apareceu porcentagem, ó. Apareceu porcentagem. O que eu vou fazer? Eu já vou colocar na minha cabeça. É 2,5 dividido por 100. Beleza. E agora a vírgula está aqui. Como eu estou dividindo por 100, eu vou andar com a vírgula 2 casas. Então vamos lá. Eu vou andar com a vírgula para cá e para cá. O que vai ficar? Vai ficar 0,025. Pronto. Pronto. Isso é porcentagem. Isso é porcentagem. Não tem mais o que ficar falando. Vamos focar agora no ganho de velocidade e que você consiga desenvolver as porcentagens de cabeça. Porque olha os exemplos que eu trouxe para você. Antes de falar esses exemplos, muito cuidado com isso aqui, ó. Raiz de 4%. Tem muita gente que fala que isso aqui, ó, raiz de 4%, tem muita gente que fala que é 2% o resultado. Isso está totalmente errado. Sabe por quê? Sabe por que isso está totalmente errado? Porque olha o seguinte, a raiz está em todo o número. Então, tanto o quarto como a porcentagem estão elevados à raiz. E eu não te falei que porcentagem é o mesmo que dividir por 100? Então, você tem que aplicar aquilo que eu falei. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que raiz de 4 dividido por 100. Isso aqui é igual. Então, tá. Então, se a raiz de 4 sobre 100, a raiz está em tudo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó, raiz de 4 sobre raiz de 100. Eu posso fazer isso aqui que está certo. Então, quanto que é a raiz de 4? É 2. E quanto que é a raiz de 100? É 10. 2 sobre 10.
Se eu quiser transformar isso em porcentagem para eu saber qual o valor de raiz de 4% em porcentagem, eu tenho que fazer aparecer o 100 aqui embaixo. Como que eu faço para aparecer o 100 aqui embaixo? É só eu multiplicar embaixo por 100, embaixo por 10 e em cima por 10. O que vai ficar? 2 vezes 10? 20. E 10 vezes 10? 100. Então, 20 raiz de 4% é a mesma coisa que 20%. Olha isso, raiz de 4% é a mesma coisa que 20%. Olha isso, aluno. E teve gente falando que raiz de 4% é igual a 2%. Não, é igual a 20%. Isso aqui é um detalhe que eu quis trazer para você. Vamos focar agora em resolver essas porcentagens desenvolvendo a sua velocidade. Você já deve saber que quando aparece esse D, isso aqui remete à multiplicação. Então vamos só reescrever esses exemplos como se fosse uma multiplicação, porque a gente vai colocar no lugar do D, a gente vai colocar uma multiplicação. O que a gente tem nesse primeiro exemplo? A gente vai ter 5% vezes 60. É igual a alguma coisa. Olha o de baixo. 10% vezes 204. Como fazer 5% vezes 60? Eu multiplico 5% vezes 60. Se eu quiser que saia aqui um valor em porcentagem, é só eu multiplicar o 5 vezes 60. 6 vezes 5, 30. Coloco o zero aqui e 100. Isso aqui é igual a 300%. Se eu quiser só saber o valor de 5% de 60, eu posso simplificar esse zero com esse zero. 6 vezes 5, 30. Ó, vou fazer aqui. 6 vezes 5, 30. Dividido por 10. Só cortar, vai dar 3. Tanto que aqui também dá 3, ó, porque 300% é 300 dividido por 100. Eu corto, vai dar 3 também. Show? Deu 3 e deu 3. É só fazer isso. Aplica isso que eu estou fazendo. Vou apagar. Deixa eu apagar isso aqui, que eu estava só te mostrando detalhes. E vou focar no problema de baixo. E fica esperto que eu vou voltar nesse 5% de 60, te ensinando velocidade. Agora 10% de 204. 10% de 204, tá? 10% vezes 204. O que eu vou fazer? Eu vi o sinal de porcentagem, eu lembro que tem que dividir por 100. Então vamos lá. Vamos dividir por 100. 10 dividido por 100, que é 10%, vezes 204. Beleza. Vou multiplicar o 10 vezes 204. Quando eu multiplico 10 vezes 204, é só acrescentar um zero no 204, ficando 2040. Vou dividir por 100. Beleza. Qual o resultado disso? Eu posso falar que o resultado disso é 2040%, ou eu posso simplificar esse zero com esse zero, vai ficar 204 sobre 10, e na hora de multiplicar, e posso terminar dividindo 204 por 10. Ao dividir por 10, é só eu pegar a vírgula que está aqui, o número tem uma vírgula no final, e andar uma casa. Vai ficar 20,4. Esse é o resultado final. 10% de 204. Opa, para tudo, liga o alerta. 10% de 204 deu 20,4. Opa, então quer dizer que era só eu andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Era só eu dividir o 204 por 10. Isso. Não deu 20,4? O valor inicial não era 204? Era só 10% de 204, era só eu fazer isso aqui com a vírgula. Ó. Tum. 20,4, que é o mesmo que dividir por 10. É isso mesmo que vai acontecer. Você viu 10% de alguma coisa?
Quando você ver 10%, você lembra, dividir por 10. Por que isso? Sabe por que isso? Eu vou te explicar por que isso acontece. Vou te explicar agora por que isso acontece. Por quê? 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Quando a gente simplifica aqui e aqui, vai ficar 1 sobre 10. Isso aqui é a mesma coisa que dividir por 10. Então fica 1 sobre 10 vezes 204. É só, isso aqui é a mesma coisa que 204 dividido por 10. Então apareceu 10%, você lembra. É só dividir por 10. É só andar com a vírgula uma casa para a esquerda, que dá no mesmo que dividir por 10. É o que eu te expliquei aqui, ó. Apareceu 10%, você faz isso. Então, fazer 10% de qualquer coisa é muito fácil, é para você fazer de cabeça. Apareceu 10% de qualquer coisa, você faz de cabeça. 10% de 300 vai dar 30, porque eu dividi por 10. 10% de 2,3 vai dar 0,23, porque eu andei com a vírgula uma casa para a esquerda. Deixa eu apagar. Igual eu falei, 10% de 2,3. O que eu tenho que fazer? 10 sobre 100 vezes 2,3. Eu corto, vai ficar o quê? 1 sobre 10 vezes 2,3, que é a mesma coisa que 2,3 dividido por 10, que é a mesma coisa que é só andar com a vírgula para cá. 0,23 sobre 10, que é igual a 0,23. Pronto. Olha isso. Porcentagem 10% é muito fácil. Grava isso. Eu preciso que você grave isso. Tá? Vou apagar para ter espaço para fazer os próximos. Vou apagar tudo. Vamos para o exemplo de baixo, sabe por quê? O exemplo de baixo vai estar totalmente atrelado nos 10%. Se 10% é só dividir por 10, 1% como que faz então? 10% é só dividir por 10. 1% é o seguinte, eu vou ter que reescrever esse 1%. Apareceu o sinal de porcento, eu vou dividir por 100. Vou dividir por 100. 1% de 42. Olha isso. Então 1% é só eu pegar o 42 e dividir por 100. Porque não deu 1 sobre 100 vezes 42? Isso é a mesma coisa que 42 sobre 100. Então olha isso, outra conclusão. 1%, apareceu 1%, é só você dividir por 100. E dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. A vírgula não está aqui em todo o número? Tá. Eu vou pegar ela, vou andar uma casa para cá, outra casa para cá. Vai dar 0,42. Essa é a resposta de 1% de 42. Apareceu 1%, você divide por 100. 1% de 5 mil. 1% de 5 mil. É só eu pegar os 5 mil e dividir por 100. Quando eu faço isso, eu posso cortar aqui, 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 aqui. Vai dar 50. Então, é para fazer de cabeça também. 1% você faz de cabeça. Divide por 100 ou anda com a vírgula 2 casas para a esquerda, que foi o que eu fiz aqui. Estou te ensinando porcentagem focado na sua velocidade, te ensinando com clareza total, repetindo muita coisa e te ensinando a ganhar velocidade, que isso é muito importante para a gente. Vamos para esse último exemplo. Olha o último exemplo que está aí na tela para você. 2%. 2% vezes 62. 1% não era dividir por 100? E 2%? Vamos lá. 2% de 62, vou colocar 2. Sempre que eu ver o sinal de porcentagem, eu divido por 100 vezes 62.
2 vezes 62 vai dar 124, correto? Dividido por 100. Isso é 124%, ou eu posso pegar, como é dividido por 100, tem a vírgula aqui, eu posso andar com ela uma, duas casas, ou 1,24. Isso ou isso, tanto faz. Entendeu? Isso é 2%. Só que para tudo, porque agora você vai ganhar velocidade de um modo mais rápido ainda. Se você sabe calcular 1%, você sabe calcular o 2% de cabeça. Sabe por quê? Olha só, vamos supor que eu te peça qual o valor de 1% de 600. Qual que é o valor de 1% de 600? Eu não falei que quando aparecer 1% é só dividir por 100? Então vamos lá. 600 dividido por 100, o que eu vou fazer? É só eu cortar os zeros. Vai dar 6. Beleza, deu 6, tá? Tudo bem. Então você sabe fazer, você já sabe fazer logo de cara, muito rapidamente, 1% de 600. Tá. E se eu te pedisse 2% de 600? Se você sabe fazer 1% de 600, você sabe fazer o 2% de 600. O que eu vou fazer? 2% de 600. Eu deixo o 2% parado e calculo 1% de 600. 1% de 600 não é só dividir por 100? Vai dar 6, igual deu aqui. 2% é só eu pegar o 6 e multiplicar por 2, que vai dar 12. Olha isso. Se você sabe calcular 1%, você sabe calcular 2% de cabeça. Se pedir 2%, você calcula 1% e multiplica por 2 no final. Se pedir 3% de 600, deixa o 3% parado, calcula 1% de 600, que dá 6, que é só dividir os 600 por 100, e multiplica por 3. 3 vezes 6, 18. 18, então, é os 3% de 600. Olha o poder disso. Então, o que você vai fazer? Você vai ir trabalhando, você vai ir jogando os números. Pediu 3%, calcula 1% e multiplica por 3. Pediu 2%, não calcula 2%, calcula 1% e multiplica por 2. Mesma coisa que eu acabei de te explicar, você vai fazer com 10%. Sabe por quê? Olha o que a gente tem aqui. A gente não tem o 10% de 204? 10% de 204. Vamos supor que eu peça 10% de 40. 10% de 40. Eu não te falei que apareceu 10%, é só você pegar 10, o igual aqui está errado. O igual aqui está errado. É 10% de 40, que é multiplicação. Eu não falei que quando aparecesse 10% é só você dividir o número por 10? Beleza, então 10% de 40 é a mesma coisa que eu pegar o 40 e dividir por 10. Não é? Você concorda com isso? Você tem que concordar com isso. Vou te explicar por que disso. Você tem que entender isso, porque quando eu vejo 10%, eu posso colocar 10 dividido por 100 vezes 40. Eu simplifico esse com esse, o que vai sobrar? Vai sobrar 1 sobre 10 vezes 40. Beleza? Isso aqui é 40 dividido por 10. Mesma coisa que deu aqui, deu aqui. Tá, então você entendeu. 10% de alguma coisa é só dividir por 10. É isso que eu fiz aqui. 10% de 40, eu peguei 40 e dividi por 10. Isso no final das contas, 40 dividido por 10 vai dar 4. Beleza. 10%. Você vê que dá para fazer de cabeça. 10% de 40. Eu vou pegar o 40, vou dividir por 10. 40 dividido por 10 vai dar 4. Vai dar 4. Não tem erro, não tem erro isso. Você tem que entender isso aqui. Porque agora a gente vai aprofundar. 20% de 40. 20% de 40. Você não vai fazer cálculo nenhum, não. 20% de 40, deixa o 20% quietinho e faz 10% de 40.
10% de 40 não é pegar o 40 e dividir por 10? É pegar o 40 e dividir por 10, que vai dar o quê? Vai dar 4, igual deu ali em cima. Só que como eu pedi 20% e eu fiz 10%, é só eu pegar o 4 e multiplicar por 2. 2 vezes 4, 8. 8. Pronto. 20% de 40 é 8. Olha isso. Então, você vai trabalhando com a porcentagem focado na velocidade no cálculo de cabeça. Se pedisse 30% de 40, vamos lá, 30% de 40. Olha aqui, ó. 30% vezes 40. Você não vai fazer 30% de 40. Você vai deixar o 30% quietinho e você vai fazer 10% de 40, que você sabe que quando aparece o 10% é só dividir por 10. Então você vai pegar o 40, vai dividir por 10, vai dar 4. E você acabou de calcular 10% de 40. Como o problema pediu 30%, você vai pegar o 4 e vai multiplicar por 3. 3 vezes 4, 12. Então a resposta de 30% de 40 é 12. Olha o poder disso. Vou aprofundar mais ainda com você para você ganhar muita velocidade. Vou voltar, igual eu falei, vou voltar nesse exemplo aqui, ó. 5% de 60. Olha isso, 5% de 60. Você não precisa fazer conta nisso também, sabe por quê? O que você vai fazer? 5% de 60, às vezes você não consegue fazer de cabeça, mas 10% de 60, 10% de 60, você consegue fazer de cabeça? Consegue, porque eu não falei que 10% é só dividir por 10? Você vai pegar o 60 e vai dividir por 10, que vai dar o quê? Vai dar 6. Mas você calculou 10% de 60. Só que você quer 5% de 60. 5% não é metade de 10%? Então o resultado que deu em 10% de 60, o resultado foi 6. Para saber 5% de 60, você pega o 6 e divide por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então 5% de 60 dá 3. E é realmente o que deu aqui, ó, 300%, porque o 300%, quando a gente simplifica, ó, cortou, vai dar 3. Pronto. Deu para você entender? Olha a velocidade que você ganha nisso, a agilidade que você ganha nisso. E isso aqui, quando você treina, isso fica muito rápido, fica até legal de fazer. Você vai trabalhando ali, ó, trabalhando com os números. Essa aula é importantíssima para o seu futuro na matemática. Lá na frente, se você chega com isso aqui muito bem desenvolvido, você arrasa. Eu te aconselho, se você não entendeu alguma coisa, voltar na aula e assistir de novo essa aula pausadamente, anotando, fazendo o seu resumo. Essa aula tá demais. Isso aqui é agilidade, ganho de velocidade, construindo a sua base ao mesmo tempo. Você já viu uma aula como essa? Eu estou construindo a sua base e, além disso, eu estou te treinando em ganhar velocidade e agilidade na prova. Valeu, até a próxima aula, meu aluno. Falou!